Capítulo 6. Gunfighter Road. Depois de entrar no anexo, Oz foi direto para o prédio C. Ali encontrou Bob, o chefe da base, e vários outros funcionários da agência do lado de fora, falando em seus celulares. A moça a quem ele acompanhou no jantar saiu depressa da Toyota e correu para dentro do prédio C para descobrir o que estava acontecendo. Outros funcionários do anexo perambulavam pela propriedade, movendo-se à vontade de prédio em prédio. Alguns pegavam seus pertences pessoais nos alojamentos em que moravam. Para Oz, vários dos moradores do anexo pareciam arrebatados pelo tumulto e não sabiam para onde ir nem o que fazer. Isto vai ser igualzinho a pastorear gatos, pensou Oz. Seu colete à prova de balas e kit estavam no quarto, mas não havia mais tempo para pegá-los. Ainda usando a calça marrom e a camisa social de manga comprida do jantar, Oz caminhou depressa até Bob e o inundou de perguntas. Quais as novidades? Os caras levaram uma quantidade suficiente de armas? Onde exatamente está todo mundo que ficou aqui? Bob rapidamente colocou Oz a par do que estava acontecendo e voltou para as suas ligações telefônicas. Oz não fez objeção, pois entendia que Bob precisava ajudar a coordenar a reação, lidar com a milícia 17 de fevereiro e informar continuamente Washington e Trípoli sobre o ataque que estava em curso. Ao olhar ao redor do anexo, uma sensação desconfortável se apoderou do estômago de Oz. Pela maneira como as pessoas andavam de um lado para o outro, parecia que não lhes tinha ocorrido que o complexo poderia não ser o único alvo dos violentos extremistas anti-americanos. Era necessário constituir e fortificar defesas no anexo imediatamente. Esse trabalho tinha caído em suas mãos, já que era o único operador da GRS que não estava a caminho do complexo. Ao mesmo tempo em que Oz entrou em ação, ele reprimiu um corrosivo sentimento de frustração e desapontamento que surgira quando voltavam de carro do jantar. Anos antes, sua esposa tinha lhe dado uma camiseta com uma pergunta estampada na frente. Você sabe a diferença entre eu e você? A resposta estava nas costas. Você corre do fogo e eu vou em direção a ele. Oz usava a camisa com orgulho e vivia de acordo com aquela mensagem. Agora, entretanto, como o único operador que não estava participando do esquadrão de resgate do complexo, ele sentiu-se excluído. Eu queria estar levando o combate até eles, em vez de ficar sentado aqui esperando que venham até nós. Ele pensou. Eu não quero ser zagueiro nem ficar jogando no meio do campo. Quero ser o cara que leva a bola até o gol. Oz sabia que não podia perder tempo com aqueles pensamentos. Então, ocupou a cabeça e concentrou sua energia em delinear um plano improvisado de defesa usando os recursos limitados e o pessoal que tinha à mão. Embora todos os oficiais de inteligência da CIA no anexo tivessem algum treinamento e certa familiaridade para lidar com armas, Oz considerava a maioria deles despreparados para o combate. Em outras palavras, eram não atiradores. Ele calculou mentalmente quem estava ali e concluiu que a sua equipe básica consistia de 6 combatentes com diferentes níveis de experiência e treinamento militar. 3 americanos e 3 líbios. Os americanos eram ele mesmo, o chefe da segurança do anexo e um oficial de inteligência que tinha experiência de combate adquirida no Afeganistão. Os 3 líbios eram os guardas do anexo, todos amigos ou familiares do dono daquela propriedade, que insistiu para que eles fossem contratados quando os americanos alugaram o anexo. Ainda que Oz fosse confiar nos 5 homens, ele considerava que proteger o anexo era uma responsabilidade só sua. Oz fez com que os americanos remanescentes no anexo se reunissem no prédio C. Ali, a reforçada área de informações confidenciais compartimentadas poderia servir como último refúgio se o anexo fosse invadido. Ele posicionou um funcionário de apoio do anexo do lado de fora do prédio C com um fuzil de assalto e disse a ele para não deixar que mais de uma pessoa de cada vez fosse a outro prédio, e somente se fosse absolutamente necessário. Dessa maneira, Oz não teria que buscar mais de um desgarrado em caso de emergência. O operador sabia que o serviço de telefonia celular dentro do prédio C era ruim, então disse ao funcionário para deixar qualquer um que precisasse fazer ligações oficiais ficar do lado de fora, desde que ali perto.
Quando Bob, o chefe do anexo, deu uma pequena pausa entre ligações, Oz lhe pediu para que reforçasse a regra de que todos deveriam ficar dentro ou bem perto do prédio C. A minha maior preocupação é com o controle, disse Oz a ele. Preciso saber onde está todo mundo, o tempo todo. Bob concordou e, com a aprovação do chefe da base, o funcionário com a arma assumiu seu posto como monitor da porta. Oz atravessou correndo a estradinha até o prédio B e foi ao seu quarto pegar o kit. Sem trocar de roupa, colocou o colete à prova de balas, o capacete e os óculos de visão noturna. Pegou o fuzil de assalto e a mochila, que continha 12 pentes extras, 2 torniquetes e outros equipamentos médicos. Determinado a não ficar sem munição, pegou mais meia dúzia de pentes e os enfiou nos bolsos de trás e do lado enquanto saía correndo, carregando o seu próprio fuzil de assalto. O oficial de inteligência com experiência militar adquirida no Afeganistão viu Oz e perguntou como poderia ajudar. Ele o mandou para uma escada que ficava num canto a nordeste do prédio C. A escada levava a um telhado plano de cimento, cercado por um parapeito de 1 metro de altura feito com blocos de concreto, e que ele podia usar como abrigo. Nos meses anteriores, os operadores tinham feito um plano de defesa do anexo, e nele o telhado do prédio C era usado como primeira posição de combate. No telhado, havia galões de metal verdes lacrados com milhares de cartuchos de munição, incluindo munição para metralhadoras alimentadas por cinta, pentes para fuzis de assalto e granadas que lembravam saleiros grandes, para serem usadas com lançadores de granadas. O plano dizia que as armas deveriam ser levadas para cima quando o combate começasse, para evitar que elas ficassem entupidas por causa de areia e poeira. Oz subiu até o telhado com o oficial de inteligência que tinha treinamento militar para dar uma olhada. A noroeste, na direção do complexo, ele viu o brilho de balas traçantes cruzando o céu noturno. Não parecia haver nada fora do comum nas imediações do anexo. Ele vasculhou a área ao redor com seus óculos de visão noturna, mas não viu ninguém tentando se aproximar sorrateiramente deles, vindo da área desolada ao norte e ao leste que eles chamavam de Zumbilândia. Oz disse ao oficial de inteligência para permanecer em cima do telhado, de sentinela, e para avisá-lo pelo rádio se escutasse ou visse alguma coisa em comum. Oz desceu e continuou sua ronda. Ele posicionou o líder da segurança do anexo no portão da frente com liberdade para movimentar-se entre essa posição e o prédio C, que ficava a uns 50 metros dali. Oz sentia-se confiante no discernimento do sujeito e sabia que ele tomaria decisões certas sobre onde ficar. A prioridade, ambos tinham consciência, era proteger as pessoas no prédio C. Se agressores irrompessem pelos muros do anexo e viessem atirando neles, precisariam de atiradores dentro do prédio. Uma posição de relativa força, se invasores tentassem entrar pelas portas, 1 ou 2 de cada vez. Com o oficial de inteligência e o líder da segurança posicionados, Oz foi trabalhar na linha externa de defesa, os 3 guardas líbios. Meses antes, os operadores tinham construído várias plataformas de aço próximas aos muros do anexo para serem usadas como posições de combate caso fossem atacados. O piso das plataformas enferrujadas, de um laranja amarronzado, era alto o bastante para permitir que os operadores que estivessem defendendo o anexo atirassem por cima dos muros. As plataformas, a que os operadores chamavam de torres, eram grandes o suficiente para que 2 combatentes se movessem e agachassem confortavelmente sem trombar um no outro. Oz posicionou um dos guardas líbios em uma torre próxima ao portão da frente. Colocou outro em uma torre à esquerda na parte de trás do prédio C. Oz pôs o terceiro em uma torre no canto sudeste da propriedade. O operador movimentava-se entre uma e outra para ter certeza de que os guardas tinham munição suficiente e estavam preparados para o combate. No mínimo, ele esperava que mantivessem suas posições e o avisassem sobre um ataque. Enquanto Oz andava pelo anexo, escutava as mensagens trocadas entre seus companheiros de equipe e os agentes da DS dentro do complexo. Ele estava muito ocupado para se concentrar em tudo o que falavam, mas podia afirmar que a situação não parecia nada boa. Oz,
Depois de posicionar os homens nas torres, Oz voltou para o prédio C, ainda com a esperança de que os guardas líbios fossem corajosos e leais o bastante para não fugirem ao primeiro sinal de problema. Ele pensava o mesmo sobre os milicianos da 17 de fevereiro que deveriam dar apoio aos seus amigos no complexo. Quando Oz organizou as defesas do anexo, um supervisor dos 3 guardas líbios veio ao portão da frente e pediu para falar com Bob. Os membros da equipe do anexo estavam familiarizados com aquele homem, então Oz permitiu que ele entrasse armado com uma pistola. O supervisor dos guardas fora ao anexo para persuadir o chefe da base da CIA para que evacuasse o local imediatamente. "Vocês têm que ir embora", recomendou o supervisor. "Este lugar não é seguro para vocês." Oz o levou até o prédio C para que ele conversasse com Bob. Oz voltou para o seu serviço enquanto o supervisor dos guardas e o chefe da base conversavam do lado de fora. Mas Oz já sabia qual seria o resultado. 6 operadores e um tradutor do anexo estavam a caminho de um complexo diplomático dos Estados Unidos invadido e em chamas, onde um embaixador e 6 outros americanos estavam em perigo mortal. Se todos ou alguns daqueles 14 americanos saíssem vivos de lá, eles precisariam de um lugar para se refugiarem. Os homens e as mulheres no anexo não iriam a lugar algum. Perto da esquina sudeste do cruzamento da Gunfighter Road com a rua de cascalho que levava ao complexo, tanto DB e os 2 jovens milicianos da 17 de fevereiro aproximaram-se do muro que tinham a intenção de pular. Com alguma sorte, eles chegariam a um prédio alto que poderiam usar como base para um franco-atirador e torre de reconhecimento. Tanto continuava apreensivo em relação aos combatentes da 17 de fevereiro, mas sentia que aqueles 2 eram confiáveis. Quando a equipe de franco-atirador observador partiu, Ronnie, Jack e Tig saíram do BMW e seguiram na direção do cruzamento. Muros de blocos de concreto cercavam a maioria das propriedades na área. Então os operadores os usavam como abrigo. Moviam-se com cautela na direção norte da rua, com a coronha dos fuzis no ombro e os canos apontados com segurança para baixo. O dedo indicador ficava perto do gatilho, mas sem encostar nele. O polegar acariciava a trava de segurança, pronto para trazer a arma à vida. Ronnie aproximou-se do lado do motorista da caminhonete chamada de técnico e que tinha a arma montada, abrigando-se atrás do bloco do motor. Jack posicionou-se na esquina sudeste do cruzamento. As luzes das casas e a oscilante iluminação da rua faziam com que os óculos de visão noturna fossem desnecessários naquele momento. Jack esticou a cabeça na esquina para examinar o portão do complexo, que ficava a pouco mais de 350 metros dali. Foi a primeira vez que visualizou os agressores que tinham atacado o complexo e agora atiravam em sua direção. Viu 8 ou 9 árabes e, pelo menos alguns deles, tinham armas à vista. Às vezes, os agressores atiravam nos operadores e nos milicianos da 17 de fevereiro de trás das barreiras de New Jersey do lado de fora do portão do complexo. Em outros momentos, eles se aglomeravam do lado de fora. Estavam muito longe para que Jack os identificasse. A única coisa que conseguia ver eram figuras sombreadas movimentando-se perto do portão. De repente, Jack escutou vários tiros altos vindos de perto. Um dos milicianos, no técnico, deu vários tiros com balas de alto calibre na direção do complexo. Os operadores sentiram as ondas de choque dos tiros reverberarem no peito. Ronnie deu a volta na caminhonete e Jack se inclinou em uma das pontas do veículo para se juntarem ao tiroteio. Depois de dar vários disparos, eles voltaram abaixados para se abrigarem. 3 milicianos da 17 de fevereiro na esquina nordeste da Gunfighter Road com a rua de cascalho reagiram aos tiros dos agressores. Estes responderam com disparos esporádicos. Quando Tig se deslocou para juntar-se a eles, um miliciano da 17 de fevereiro, no lado oeste da Gunfighter Road, atirou 2 granadas com um lançador de foguetes em direção aos homens do lado de fora do portão do complexo. O miliciano que lançou as granadas estava posicionado mais ou menos 20 metros atrás de Tig, que escutou o alarmante zunido das bombas
passando por cima da cabeça. As granadas não intimidaram os agressores, que continuaram atirando. Tig respondeu com mais poder de fogo. Ele tinha levado seu próprio lançador de granadas e disparou 3 cartuchos altamente explosivos e de finalidade dupla, capazes de matar qualquer um dentro de um raio de 5 metros e ferir quem estivesse num raio de 30 metros. Cada projétil era lançado com um ressoante thump, que era seguido por um silêncio momentâneo, interrompido pelo cabum da explosão. O lançador tinha um alcance de aproximadamente 320 metros. Mas Tig propositalmente arremessou as granadas a uma distância um pouco menor para posicionar os explosivos bem em frente aos agressores e evitar o portão do complexo. Ele tinha a preocupação de que acertar diretamente o portão pudesse atrasar os operadores, os expondo a tiros quando chegasse a hora que entrassem por ele para dominar o complexo. Os operadores não conseguiam ver se as granadas de Tig feriram ou mataram os homens do lado de fora do complexo, mas sem dúvida os poderosos explosivos os dispersaram. Os tiros dos agressores na direção da Gunfighter Road pararam. Quando os operadores olharam para a rua, depois do terceiro disparo de Tig, não havia ninguém entre eles e o portão principal. Era o momento dos operadores se aproximarem. Primeiro, Tig correu de volta para o carro para pegar seu fuzil de assalto, uma metralhadora alimentada por cinta e 2 tambores de munição com 200 balas cada. Com mais do que o suficiente para carregar, deixou sua mochila no BMW. Enquanto Tig recolhia seu equipamento, escutou o agente da DS repetir o seu apelo pelo rádio. "Nós vamos morrer se vocês não chegarem aqui", disse o agente, soltando palavras sufocadas e lutando para respirar. Depois da troca de tiros, o líder da equipe da GRS e o tradutor Henry retomaram a conversa com o comandante da 17 de fevereiro. As discussões se concentravam na coordenação das forças combinadas e na possibilidade de a milícia fornecer armas pesadas para um contra-ataque, uma perspectiva que parecia não estar levando a lugar algum. Tig escutava a discussão entre o líder da equipe e Henry com o comandante da milícia. O comandante tinha dito a eles que não queria mover suas tropas na direção do portão do complexo. Em vez disso, ele falou que ligaria para os agressores e negociaria a libertação dos americanos presos. Tig se perguntou como o comandante da milícia sabia para quem ligar e como ele podia ter uma relação tão boa com alguém ligado aos agressores para pensar que conseguiria negociar um acordo. Um desenvolvimento positivo da conversa era que os milicianos da 17 de fevereiro pareciam finalmente prontos para levantar barreiras em todos os cruzamentos que levassem ao complexo, para impedir que os agressores chamassem reforços e dominassem completamente os 14 americanos, 7 do complexo e 7 da Força de Reação Rápida do anexo, que estariam lá, sem o menor sinal de que a milícia se moveria além do perímetro da batalha. Tig, Ronnie e Jack se cansaram de esperar. "Foda-se!" esbravejou Tig. "A gente vai nessa." Ronnie chamou tanto pelo rádio. "Pessoal, a gente vai começar a se aproximar a pé. O que vocês estão vendo tanto?" Tanto DB e os 2 milicianos ainda não tinham chegado ao lugar mais alto, e por isso Tanto informou. "Acho que dá para ir. Não estou escutando muitos tiros vindos de lá. Com certeza tem um incêndio no consulado. Ele está em chamas. Vão lá e façam o que tem que fazer. Atirem, se movimentem, comuniquem e vocês vão ficar na boa." Copiado. Tig passou um rádio para o anexo para informar a Bob e aos outros que eles avançariam. Reclinando-se para a frente, com as armas em punho, Ronnie, Jack e Tig deram a volta na esquina e foram para a rua de cascalho de pista dupla e esburacada que levava até o complexo. Ficaram bem encostados no muro no lado sul e entravam e saíam por vãos que levavam a entradas de casas ou marcavam a separação entre propriedades. Alternando a posição de liderança, cada um fazendo a cobertura do outro e expondo-se o mínimo possível, Ronnie, Tig e Jack entravam e saíam de 2 canteiros de obras, movendo-se constantemente pelo escuro na direção do complexo. Seus músculos se retesavam enquanto olhavam atentamente de um lado para o outro. A cada passo, esperavam encontrar um inimigo.
As lentes de contato de Jack tinham finalmente se ajeitado e ele enxergava bem. Mas na confusão da troca de tiros, ficou momentaneamente desorientado. Ele perguntou a Tig: "O portão é na esquerda ou na direita?" Tig respondeu que era na direita e Jack reorientou-se. A temperatura tinha chegado a 29 graus durante o dia e a noite estava apenas 6 graus mais baixa. Quando, devido ao esforço, o corpo de Tig aqueceu demais, seus óculos embaçaram tanto que ele os achou inúteis e os levantou para o capacete. Aproximadamente 140 metros rua abaixo, os 3 operadores se depararam com um homem desarmado na faixa dos 40 anos falando ao celular. De calça larga e camisa polo, o sujeito parecia ter saído de uma das casas para ver o que estava acontecendo, como se um desfile estivesse passando por ali. "Abaixa! Abaixa!" gritaram os operadores. O homem apontou para o celular e continuou falando. Os operadores decidiram que ele poderia ser uma ameaça para si mesmo, mas não para eles. Abanando a cabeça e olhando com cara feia para ele, continuaram se movendo. Jack e Tig escutaram vozes falando árabe de maneira rápida e em tom de urgência. Eles olharam para a esquerda e viram movimento do outro lado da rua, a uns 15 ou 20 metros deles. "Puta que pariu", pensou Jack. "Quem é a porra destes caras?" Com uma olhada rápida, concluiu que os 3 homens não ofereciam perigo algum. Ao contrário, eram os autodesignados apoios para os operadores. Eram os milicianos que tinham revidado os tiros dos agressores da esquina nordeste do cruzamento. Eles agora estavam acompanhando os movimentos dos operadores do outro lado da rua. Jack e Tig perceberam que eles aprenderam com os movimentos dos americanos e faziam o mesmo percurso de entrada e saída nos canteiros de obras e entradas das casas em busca de abrigo ao se moverem para o leste. Jack não sabia o quanto o trio seria útil, mas eles pelo menos estavam ali. Depois de toda a incerteza, pelo menos 5 membros da Brigada dos Mártires de 17 de fevereiro tinham cumprido a promessa de dar apoio à Força de Reação Rápida Americana. 3 na Rua de Cascalho e 2 em busca de um local para o franco-atirador com tanto IDB. À frente, os 3 operadores viram um grande monte de terra em frente a um canteiro de obras, a uns 100 metros do portão do complexo. Jack e Tig olharam para o monte, com mais de 5 metros de altura, e tiveram o mesmo pensamento. Ponto de vantagem: ter um franco-atirador posicionado na rua enquanto eles se moviam para dentro do complexo lhes daria cobertura e vantagem tática. Eles esperavam que o monte de terra fosse firme, mas assim que Jack e Tig começaram a subir, sentiram como se estivessem em uma duna de areia. As pernas afundavam até os joelhos enquanto subiam com dificuldade. Cada homem carregava 20 quilos ou mais de arma, munição, colete à prova de balas e equipamento. E o peso parecia aumentar a cada passo. "Filho da puta!" xingou Tig, com a respiração cada vez mais ofegante. Jack também estava ficando sem fôlego e percebeu que estava pior que o parceiro. Ele sabia que os exercícios de Tig incluíam longas corridas ao redor do anexo, e Jack sentiu-se culpado por focar na força da parte superior do corpo e negligenciar os membros inferiores. "Cara", Jack falou no meio do monte, suando baldes e bufando para conseguir respirar. "Preciso malhar mais as pernas." Mas Tig sentia-se igualmente esgotado. Suas longas corridas tinham deixado os músculos das pernas doloridos. "Cara", arquejou ele, "eu devia correr muito menos." Os dois tossiam e riam. Quando chegaram ao topo, Jack e Tig descobriram que não estavam alto o suficiente para ver pelos muros do complexo. Subiram o monte para nada. Para dobrar a frustração deles ao descerem deslizando, o tambor de munição da metralhadora alimentada por cinta de Tig caiu. Eles não tinham tempo para reatá-lo. Então Tig optou pelo estilo Rambo. Ele separou mais de 100 balas do tambor perdido, dividiu a cinta em 2, deixou metade dependurada na arma e jogou a outra metade sobre o ombro. Tig sabia que a missão deles era salvar vidas no complexo.
Mas isso não era a primeira coisa que lhe vinha à mente enquanto aproximava-se de seu destino. Seu primeiro pensamento era a sobrevivência. A cada passo, lançava os olhos de um lado para o outro e agarrava com mais força a metralhadora. O ex-fuzileiro naval repetia um único pensamento existencial: alguém virá nos enfrentar. Enquanto Tig e Jack escalavam um monte de terra, Ronnie tinha continuado a se movimentar adiante em direção ao portão. Ele se curvou atrás de uma das barreiras de trânsito à direita da entrada do complexo e ficou esperando seus parceiros. Ronnie passou um rádio para Tanto e DB para informar que tinham chegado ao portão e estavam se preparando para entrar. Os primeiros a se juntar a Ronnie foram os 3 milicianos, que assumiram posições de cobertura perto das barreiras. Em frente a eles havia uma arcada de concreto de uns 6 metros de largura e 4 de altura, pintada com uma amigável tonalidade de amarelo. Bem no fundo da arcada ficavam os pesados portões. Seus balaústres de ferro forjado eram fixados em sólidas placas de aço para impedir que qualquer pessoa conseguisse abri-los à força, os escalasse ou derrubasse a tiros. Normalmente fechados, com exceção de quando veículos entravam ou saíam, os portões estavam escancarados. Alguém tinha dedicado um tempo para fixar a parte de baixo dos portões aos engates que ficavam na entrada para evitar que eles se fechassem sozinhos. Também aberto estava o portão de aço adjacente para pedestres. Quando Jack chegou às barreiras de New Jersey, notou que um dos milicianos agachados ali perto tinha não apenas uma AK-47, mas também um lançador de granada dependurado nas costas. O operador ficou momentaneamente preocupado se aquele homem podia representar uma ameaça para Ronnie. Então, Jack ficou de olho nele, com a arma em punho, preparado para atirar se o miliciano apontasse a arma na direção do colega. O miliciano não demonstrou nenhum sinal de que era uma ameaça. Então, Jack chegou à conclusão de que ele deveria ser um dos caras do bem. Jack correu. Aproximou-se do sujeito de uma vez e ajoelhou do lado esquerdo dele. 15 centímetros separavam seus ombros enquanto olhavam para o portão. A alguns metros dali, Tig continuava a brigar com a munição da sua metralhadora alimentada por cinta. Ele se esforçava para tirar um segundo tambor de uma bolsa de lona improvisada. Tig queria que o tambor estivesse preso com segurança na arma. Assim não ficaria sem balas. Quando o tiroteio começasse, ele passou um rádio para o anexo. Estamos entrando no complexo. Ronnie considerou a mensagem de rádio de Tig um sinal. Sem avisar seus companheiros, ele ficou de pé num pulo e contornou rapidamente a barreira de concreto. Ronnie deu a volta em um canto com cercas vivas baixas, atravessou correndo o portão e entrou no complexo com seu fuzil de assalto apontado diretamente para a frente. Jack tinha pensado que fariam contato visual ou outro tipo qualquer de comunicação antes de se moverem. Mas quando viu Ronnie se movimentando, seu treinamento entrou em ação. Uma regra fundamental entre os SEALs e outros combatentes das forças especiais é a de que ninguém entra sozinho. Jamais. Não interessa se estão entrando em um cômodo ou em um espaço aberto. Ronnie fora treinado da mesma maneira. Por isso, Jack sabia que, quando ele liderasse a investida, Ronnie teria certeza de que Jack e Tig lhe dariam cobertura. Jack levantou-se de uma vez, contornou a barreira e correu para dentro do complexo. Tig estava lutando com sua arma. Quando Ron e Jack entraram, estava de pé segundos depois. Entretanto, esse pequeno lapso foi suficiente para que alguém começasse, do leste, a atirar na direção da estrada de cascalho em ele que estava. Os tiros vieram de um cruzamento com uma rua que os operadores chamavam de Adidas Road, porque ali havia uma loja de artigos esportivos. Tig se jogou no chão atrás de uma barreira e uma bala zuniu por cima de sua cabeça. Ele pressionou o botão em seu rádio para falar. Ei, base! Estão atirando em mim, mas não fui atingido. Colado no chão, Tig olhou para cima e viu o brilho dos tiros passando por cima de si. Um dos milicianos, da 17 de fevereiro, levantou-se a uns 3 metros à sua esquerda. Ele colocou a AK-47 no automático e disparou rajadas, a uma taxa de 600 balas por minuto.
Quando o pente esvaziou, ele se abaixou para recarregar. Tig colocou seus óculos de visão noturna e entrou no combate. Ele levantou sua metralhadora, que estava totalmente carregada, e a apoiou na parte de cima da barreira. Quando Tig se preparou para atirar, um homem desarmado, vindo da rua escura, correu na direção dele, com as mãos levantadas. Amigo! Amigo! 17 de fevereiro! Ainda pronto para abrir fogo, Tig chamou a atenção do miliciano que recarregava sua AK-47. Amigo! Gritou de novo o homem desarmado. 17 de fevereiro. Tig e o miliciano armado trocaram olhares inquisitivos que Tig traduziu para a linguagem universal do soldado. Quem é essa porra desse maluco? Tig suspirou. Quem quer que estivesse atirando neles do alto da rua tinha fugido. Ou estava morto. Ou ferido pela barragem da AK-47. De qualquer modo, os tiros vindos de lá haviam parado. Tig apontou 2 dedos para os olhos, fazendo um gesto para que o miliciano armado continuasse tomando conta do sujeito que acabara de chegar. O miliciano fez que sim com a cabeça. Tig levantou-se com a arma em punho e correu na direção do complexo para alcançar Ron e Jack. DB assumiu a liderança quando a equipe de franco-atirador observador se aproximou do muro de 2,5 metros perto da Gunfighter Road e da rua de cascalho que levava ao complexo. Depois de pular o muro, apoiou-se em um joelho para dar cobertura aos outros 2 milicianos da 17 de fevereiro. E por último, a Tanto, quando estavam todos reunidos do outro lado. Em frente estava o prédio alto que eles esperavam usar como base elevada. Mas antes de irem naquele caminho, queriam ter certeza de que não havia ninguém aguardando para fazer uma emboscada. Havia uma casa de bloco de concreto em construção vizinha do prédio que tinham escolhido. Tanto deu cobertura enquanto DB e os outros 2 milicianos certificaram-se de que estava vazia. Quando o trio retornou, o esquadrão foi para o prédio alto. Mas à medida que se aproximavam, Tanto e DB se deram conta de que, mesmo que chegassem ao topo, estariam muito longe do complexo para conseguirem ver muita coisa. Mudaram os planos e continuaram seguindo em frente, com um se apoiando em um dos joelhos para dar cobertura enquanto os outros chegavam a um local onde podiam se abrigar. Depois seguiam novamente usando os muros das propriedades como escudo enquanto pulavam de lote em lote. Toda vez que chegavam a um canto, não conseguiam ver o que havia adiante. Por isso, Tanto e DB usaram uma manobra tática chamada tomada de ângulo ou fatiar a torta. O homem na liderança aproxima-se do muro perto do canto. A uma pequena distância desse canto, ele dá pequenos passos laterais em relação ao muro com a arma em punho. Com cada passo para o lado, ele verifica uma fatia da área escura do lado contrário ao canto, o que lhe permite, de modo gradual, saber se há alguém ali, sem se expor ao mesmo tempo. Quando Tanto estava em um canto, escutou a mensagem de rádio de Rony perguntando se era seguro para os operadores percorrerem a rua de cascalho. Depois de dizer a Rony que ele não conseguia ver, mas que não estava escutando nenhum tiro, Tanto seguiu em frente para o próximo canto. Eles continuaram avançando de lote em lote, vasculhando as sombras e os passadiços sem iluminação para verificarem se não havia alguém escondido. Assim como os companheiros operados na rua, eles esperavam ser alvejados a qualquer momento. Os 2 operadores e suas sombras milicianas tentaram permanecer silenciosos e despercebidos, sem saber se uma grande força de agressores os esperava para o combate no próximo lote ou no lado oposto ao complexo. Porém, enquanto equilibravam o movimento rápido com a permanência em segurança, acabaram privilegiando a velocidade, porque sabiam que os americanos estavam em perigo dentro do complexo. Ao conduzirem sua equipe quadra abaixo, Tanto e DB perceberam que a maioria das construções era de casas térreas, que não lhes serviriam de nada como torre para franco-atirador de observação. Mas, com seus óculos, eles viram um prédio em construção 100 metros à frente, que deveria servir. Vamos chegar ao alto daquele lá e dar uma sacada no que a gente consegue ver, disse DB.
Entraram no prédio alto e sem iluminação, com cuidado, vasculhando cada andar e as escadas na medida em que avançavam. A respiração deles estava ficando mais pesada. O suor encharcava as camisas debaixo dos coletes. A metralhadora nos braços de Tanto e o fuzil de assalto pendurado em suas costas pareciam estar ganhando peso. Ele subiu as escadas primeiro, seguindo cuidadosamente na direção do inacabado quarto andar. Quando Tanto subiu o último degrau, o panorama com que se deparou era ao mesmo tempo espetacular e horrendo. As chamas consumiam os alojamentos da 17 de fevereiro perto do portão da frente. O casarão principal estava em brasa e faíscas alaranjadas alçavam-se ao céu negro do Mediterrâneo. Fumaça preta subia dos prédios ondulando, redemoinhando e mascarando as estrelas prateadas. Em circunstâncias diferentes, Tanto poderia ter achado aquilo estranhamente bonito. Ele desviou sua atenção da vista e concentrou-se no rádio. Dando-se conta de que não tinha recebido nenhuma mensagem recente do complexo, Tanto se perguntou se os americanos ainda estavam vivos. A vista do quarto andar era surpreendente, mas frustrante. Uma fileira de árvores ocultava qualquer movimento no terreno do complexo, tornando impossível para eles instituir ali um posto para franco-atirador e de reconhecimento. DB chegou ao último andar e ficou ao lado de Tanto. "Não serve para nada", reclamou ele. Voltaram para baixo, reagruparam-se com os milicianos da 17 de fevereiro e continuaram seguindo em frente. Os 4 homens atravessaram como lebres um campo aberto de terra e mato. Pularam um muro. Depois repetiram o processo em outro terreno infértil e outro muro. O deslocamento os levou até mais um muro. Esse era perpendicular ao muro que cercava o lado oeste do complexo. DB jogou sua mochila com o kit médico, munição extra e GPS para o outro lado, na intenção de pular em seguida. A voz baixa de Tig chegou pelo do rádio. "Estamos entrando no complexo." "Copiado", respondeu Tanto. "Nós ainda não chegamos. Estamos tentando encontrar com você aí." DB e Tanto subiram no muro perpendicular ao complexo. Quando chegaram lá em cima, perceberam que ainda não conseguiam ver dentro do terreno. Isso significava que não havia motivo para que pulassem para o outro lado. Um plano melhor, eles concordaram, seria dar a volta até o lado sul do complexo e ver se conseguiam entrar pelo portão B1 na parte de trás, que dava na Fourth Ring Road. O casarão em chamas ficava virado para a frente do complexo. Ao aproximarem-se por trás, tanto DB e os milicianos possivelmente conseguiriam atacar de surpresa qualquer agressor levado para lá por Ron, Jack e Tig. Quando Tanto estava começando a descer, parte do muro desmoronou. Ele caiu com força no chão, ralando e machucando muito a perna esquerda. Escorria sangue dos cortes e ralados em seu braço esquerdo. DB pulou do muro. Ele e um dos milicianos da 17 de fevereiro correram para cima de Tanto. "Cacete!" xingou DB. "Você está bem?" "Tô", respondeu Tanto. A perna estava machucada, mas ele não tinha quebrado nada. "Estou beleza. A gente tem que ir." DB olhou de volta para o muro. "Puta merda, minha mochila!" Eles já tinham se atrasado demais, primeiro no anexo e agora tentando chegar ao complexo. Os rádios estavam silenciosos. Isso não devia ser bom sinal. Subir em um muro já meio desmoronado para procurar a mochila de DB no escuro lhes tomaria mais tempo. Um tempo que poderia significar vidas. "Parceiro", disse Tanto. "Foda-se. Eu tenho mais pentes." DB sabia que ele estava certo. Correram na direção da Fourth Ring Road. Enquanto corriam lado a lado, bufando e arquejando, DB deu uma olhada para Tanto e riu. "Que merda, hein?" comentou DB, sem fôlego para responder. Tanto devolveu o sorriso. Depois de verificarem se não havia ninguém perto de outro muro, chegaram a um mercadinho que ficava a 50 metros do portão de trás do complexo. Mais ou menos uns 10 espectadores estavam em frente à loja, olhando para os incêndios dentro do complexo. Tanto falou para os seus 2 companheiros da 17 de fevereiro para ficarem de olho naquelas pessoas enquanto ele e DB iam até o portão.
Ao se afastarem da loja, Tanto e DB deram de cara com o comandante da 17 de fevereiro, falando ao telefone em árabe. Não estava claro como o líder da milícia tinha chegado àquele local, mas Tanto imaginou que os 2 milicianos que eles trouxeram consigo deviam ter avisado a ele pelo rádio. "Ei, parceiro", disse Tanto apontando para os curiosos no mercadinho. "Aquele pessoal lá é da sua equipe? Eles são aliados?" "Não são, não", respondeu o comandante em inglês. "Então certifique-se de que eles não vão atirar na gente", disse Tanto. "Se atirarem, mata todo mundo." O comandante da milícia confirmou com a cabeça enquanto continuava falando ao telefone. Enquanto Tanto seguia em direção ao portão, resmungou entre dentes: "Cara, eu queria entender um pouco mais de árabe. Estou com o pressentimento de que ele está falando com os bandidos, falando para eles que a gente está entrando." Tinham-se passado mais de 40 minutos desde que o agente da DS Alec Henderson pressionara o alarme deitar e proteger, assim que os agressores armados invadiram o complexo. Durante esse tempo, um alerta sobre o ataque em curso tinha sido enviado pelo Centro de Comando de Segurança Diplomática do Departamento de Estado, informando a Sala de Situação da Casa Branca, o escritório do Diretor de Inteligência Nacional e o FBI, de acordo com o cronograma oficial do Departamento de Defesa. Em resposta a esse alerta, às 10h32 da noite, horário de Benghazi, ou 4h32 da tarde, horário de Washington, o Centro Nacional de Comando Militar, no Pentágono, notificou o escritório do secretário de Defesa. A notícia chegou rapidamente ao secretário de Defesa, Leon Panetta, e ao general Martin Dempsey, comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Panetta e Dempsey já tinham uma reunião agendada com o presidente Obama que aconteceria dali a meia hora, às 5 da tarde, horário de Washington, ou 11 da noite, horário de Benghazi. Nela, Panetta declarou depois: "Eles discutiram possíveis reações. Panetta disse a um comitê do Congresso que Obama ordenou que o Departamento de Defesa reagisse com todos os recursos disponíveis." Panetta declarou que não falou diretamente com o presidente de novo naquele dia 11 de setembro. Enquanto isso, de acordo com uma carta que a Casa Branca enviou aos republicanos no Comitê de Serviços Armados do Senado, atendendo a uma solicitação de Obama, a secretária de Estado Hillary Clinton ligou para o presidente líbio Mohamed Magariafi para providenciar apoio adicional para proteger os americanos na Líbia e acesso ao território líbio. Magariafi se comprometeu a fornecer cooperação total, dizia a carta. Enquanto as opções militares continuavam sendo discutidas, o drone de vigilância desarmado dos Estados Unidos se aproximava do espaço aéreo da Líbia sobre Benghazi para fornecer imagens de vídeo ao vivo do complexo em chamas. Mas às 10h30 da noite, horário de Benghazi, o drone ainda estava a mais de meia hora de distância. Os operadores da GRS que se movimentavam dentro dos muros do complexo faziam isso às cegas, enquanto o ataque estava acontecendo. Panetta mais tarde declarou no Congresso: 2 pelotões de segurança de fuzileiros navais com base na Espanha receberam ordens para se preparar para o combate. Um em Benghazi e outro em Trípoli. Uma força das operações especiais que estava no meio de um treinamento na Europa Central recebeu ordens para ir a uma plataforma de concentração de tropas no sul da Europa. Informaram a uma equipe do Departamento de Operações Especiais para ficar pronta para ir para a mesma plataforma. Mas no final, nenhuma delas foi enviada a Benghazi. Panetta disse que consideraram a possibilidade de enviar aeronaves armadas juntamente com aviões-tanque e outros apoios. Entretanto, complementou, eles teriam levado pelo menos 9 horas para chegar lá. Panetta disse que era um problema de distância e tempo. Autoridades da embaixada em Trípoli entraram nas discussões. Gregory Hicks, o chefe adjunto da embaixada, declarou para o Congresso que o adido de defesa na embaixada conversou com oficiais da AFRICOM e com o Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Hicks disse que perguntou ao adido de defesa: "Estão mandando alguma coisa? Vão nos mandar alguma ajuda? Já tem alguma providência sendo tomada?" Hicks declarou que lhe foi dito que a ajuda mais próxima estava na base aérea dos Estados Unidos em Aviano, na Itália.
onde aviões de combate da Força Aérea estavam a 2 ou 3 horas de distância. Mas não havia nenhum avião-tanque disponível para que eles reabastecessem. Portanto, horas passariam antes que algum avião de combate pudesse decolar. E eu falei, muito obrigado, declarou Hicks. E nós seguimos com o nosso trabalho. Por fim, nenhum avião de guerra americano foi enviado a Benghazi. A mais próxima e mais provável ajuda das forças terrestres americanas continuaria sendo a equipe de 7 homens do pessoal lotado em Trípoli, a qual incluía 2 operadores da ativa da Força Delta, o ACO Glenn Bub Doherty, e um linguista que atuaria como tradutor. Enquanto os minutos passavam e o complexo queimava, conversas sobre opções de reação e recursos disponíveis continuavam em Washington, Trípoli, no quartel-general da Africom, em Stuttgart, na Alemanha, e em outros lugares. Mais tarde naquela noite, uma conferência global incluiria representantes da Africom, do Comando Europeu, Comando Central, Comando de Operações Especiais, Comando dos Transportes e do Exército, da Marinha, Força Aérea e Fuzileiros Navais. Nenhuma daquelas discussões importava para os operadores que já estavam na linha de frente em Benghazi. Os membros da equipe de segurança da GRS no anexo há muito tinham chegado à conclusão de que não poderiam esperar por ajuda externa. Não podiam esperar por drones, nem por aeronaves armadas, nem por fuzileiros navais lotados na Espanha. Não podiam esperar pelas equipes das forças especiais na Europa Central ou nos Estados Unidos, nem sequer os companheiros operadores da GRS e soldados das forças especiais, que tinham saído de Trípoli e estavam a caminho. Não podiam esperar por uma ação dos presidentes dos Estados Unidos, nem da Líbia, nem dos secretários de Estado e da Defesa. Não podiam esperar pelas Nações Unidas, pelo Exército dos Estados Unidos, pela Força Aérea, pelos fuzileiros navais, pela Marinha, pela Força Aérea da Líbia, por ninguém. O complexo da missão especial em Benghazi tinha sido invadido. Prédios e carros estavam em chamas. Inimigos armados dos Estados Unidos perambulavam livremente do outro lado dos muros. O embaixador John Christopher Stevens e o especialista em comunicação Sean Smith estavam desaparecidos dentro de um casarão em chamas. 5 outros americanos ainda continuavam em perigo. A única opção dos operadores era agir. No anexo, Oz se preparava para resistir e para rechaçar e repelir um possível segundo ataque. No complexo, Tanto e DB seguiam em direção ao portão de trás. Ron, Jack e Tig entraram às pressas pelo portão da frente. Nenhum deles tinha a menor ideia do que aconteceria em seguida.